Esse é um dos vídeos mais importantes que você vai ver aqui no canal Remanescente. Aqui nós iremos tratar agora de um assunto muito sério, um assunto muito sério. Então, se você é um membro da Igreja Adventista, não perca, assista esse vídeo até o final. Primeiramente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal Remanescente, que nós iremos tratar muitos outros pontos, muitos outros aspectos a respeito deste assunto também. Também temos aqui no canal muitos vídeos a respeito de profecias corretamente. Temos também uma série apocalíptica, onde tratamos o Apocalipse versículo por versículo. Já estamos no capítulo 17 e vamos concluir esse livro. Talvez aí mais um ano de trabalho, porque nós tratamos minuciosamente. Convido você também a assistir a nossa série sobre conversão. Ambas eu vou deixar a playlist aqui embaixo deste vídeo para que você possa conhecer. Nos siga também lá no Instagram, @WagnerOmosOficial, onde a gente está trazendo novidades. Sem mais delongas, vamos então para o assunto principal. Infelizmente existem líderes e algumas congregações que mentem, que infelizmente não mostram a verdade e tentam cultivar esses membros ali em um ciclo fechado, um miolo, dizendo assim, não, a verdade está somente aqui, não pesquise, não vai atrás, não dê ouvidos aos críticos, né? Pois bem, algumas coisas têm mudado nesses últimos dias. Deus está levantando pessoas que biblicamente estão trazendo revelações, estão trazendo à tona algumas mentiras, alguns erros, e isso é importante de ser observado. Por último, nós tivemos aí, alguns 2 ou 3 anos atrás, o irmão Gleison Pércio, que trouxe materiais excelentíssimos a respeito do Adventismo, principalmente histórico, e agora surgiu o canal Para Que Possamos. E este canal tem trazido revelações tremendas, porque se nós não conhecemos a nossa própria história, como que nós conseguiríamos julgar as nossas ações ou as atitudes que estão sendo impostas religiosamente a cada um de nós? Então fique ligado, porque nesse vídeo nós iremos descobrir uma coisa que estão te mentindo a respeito dos escritos, principalmente, de Ellen White. Então, para que possamos refletir, né, vamos dar uma olhadinha. Vamos entrar no contexto. Primeiramente, eu quero que você entre no contexto. O contexto é de um vídeo em específico, por mais que, se você for visitar o canal Para Que Possamos, você vai ver que o irmão Rodrigo trouxe à tona a verdadeira história da Igreja Adventista, de como ela se originou. E aqui vai um adendo importante, porque as coisas no Brasil são diferentes das coisas aqui dos Estados Unidos. Eu estou aqui nos Estados Unidos, o irmão Rodrigo também, a gente tem autoridade para falar sobre isso. A Igreja Adventista aqui é muito diferente. E por assim ser, muitas coisas chegam distorcidas no Brasil, como tradução de livros, e como a história real da igreja. Então, Deus tem usado o irmão Rodrigo para revelar exatamente a história. Em um trabalho que talvez eu não teria, com certeza eu não teria essa disposição de correr atrás do jeito que ele fez, né? Então, ele trouxe isso e a gente precisa dar ouvidos e ouvir toda essa história. Eu também vou começar a contar essa história aqui no meu canal. O meu trabalho quanto ao Adventismo é profético. Quando eu digo que é profético, é detalhamento das profecias dentro da palavra, mas eu entendo que a história se faz necessária trazer, porque quando a gente entende a nossa história, a gente entende por que chegamos até ali. Mas eu consigo hoje desvendar o porquê que as profecias foram traduzidas ou interpretadas erradas. E eu vou trazer isso, então fique ligado aqui no canal, para que você possa também aprender o lado correto das profecias. Mas sem mais delongas, eu quero ir para o vídeo com vocês e trazer a respeito deste vídeo. Por quê? Porque este vídeo que o irmão
Rodrigo Custódio trouxe no canal Para Que Possamos, esse vídeo ele vem trazendo à tona muitas coisas a respeito de Ellen White. E teve um pastor adventista que ele refutou esse vídeo. Ele refutou esse vídeo e naquela refutação ele foi muito infeliz. Ele foi muito infeliz porque ele traz uma coisa, lógico, a igreja ou muitos trazem a mesma coisa, porém eles não meditam no que eles mesmos falam e eles se contradizem. Eu não quero falar mais, eu quero que você escute o que o pastor trouxe e o que o irmão Rodrigo apresentou. Então vamos lá, vou deixar com vocês agora. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, como já falei. Algumas pessoas gostam de criticar a igreja adventista, falar mal de Ellen White, enfim, parece que isso dá visualização, não é? Então algumas pessoas elas sentem a necessidade de quererem aparecer de alguma forma falando mal dos adventistas. Bom, primeiramente, como a gente já falou aqui no vídeo, uma coisa é você falar mal e outra coisa é você revelar a verdade. Porque a igreja adventista não tem essa desculpa de chegar e nos falar isso que esse pastor está falando, é um absurdo. Porque se é por isso também, eles não poderiam rebater ou chamar todas as outras igrejas de Babilônia. Isso não poderia ser possível, né? O que nós estamos fazendo aqui, eu como ex-adventista, irmão Gleison Pércio como ex-adventista, irmão Rodrigo Custódio como ex-adventista, nós estamos tentando alertar a vocês a respeito do que a igreja adventista prega, o que Ellen White realmente é e o que ela realmente fez, tá bom? Então, assim, se você vai dar ouvidos ou não, fica em cargo de vocês. Porém, eu acredito que seja muito importante que você ouça. Vamos, então, ao ponto em questão, e aí a gente vai começar a entender essa história. Algumas pessoas então encaminharam para mim um vídeo e eu vi que o pastor Michelson Borges deu uma resposta assim fantástica. E eu queria apenas complementar, trazer algumas informações adicionais bem interessantes sobre esta temática. O que acontece? Algumas pessoas tentaram vincular Ellen White, isso não é novo, isso já é antigo, inclusive no site ellenwhite.org. Eu vou deixar no link da descrição esse site, você pode fazer buscas e pesquisas sobre este tema e você vai descobrir a verdade acerca deste assunto. Então as pessoas tentam fazer um link entre Ellen White e Joseph Smith, que é o pai, vamos dizer assim, da congregação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como os Mormons. E segundo algumas propostas, né, que foram feitas, a prima de Ellen White, antes de Ellen White ser até chamada para o ministério profético, já exercer esse ministério que nós conhecemos na Igreja Adventista, se casou com Joseph Smith, sendo uma das esposas dele. E aí então, porque ela era prima de Ellen White, logo Ellen White agora copia Joseph Smith. E segundo este vídeo, não é? Há muitas similaridades, há muitas semelhanças entre o que Ellen White falou e entre o que o Joseph Smith falou. Muito maiores são as divergências do que as convergências. Muito maiores são as diferenças existentes entre o pensamento daquilo que Ellen White propõe e as ideias de Joseph Smith. Mas é um abismo realmente de diferença. Bom, então como você está vendo, como você pode ver, ele não refuta essa questão. Ele deixa muito claro de que existem semelhanças, né? Mas muito mais são as diferenças do que a semelhança, mas existem semelhanças. Você conseguiu entender isso, né? Bom, por outro lado, a gente precisa entender que nós somos seres racionais. Nós não somos burros, né? De não entender uma coisa dessa, de não saber da separação entre o que uma doutrina prega e outra prega. O que está em questão aqui não é isso. Não é isso que está em questão aqui. O que está em questão realmente é a proximidade. Nós sabemos que existem diferenças teológicas. Nós não somos burros. Ok? Você é uma pessoa racional. Então você entende o que a gente está querendo trazer aqui. Você entende o que o irmão Rodrigo quis trazer. Ele quis trazer as semelhanças para que você medite. Para que você realmente medite. Olha só. Para que você medite. Agora eu quero trazer para você, então, o pedacinho do vídeo
que o irmão Rodrigo fez a respeito deste assunto, para que você possa comparar ali, né? E que isso possa te ajudar aí no entendimento, tá bom? Então, olhe e assista aqui o que o irmão Rodrigo trouxe a respeito deste assunto. Existe alguma evidência de que os escritos, os ensinamentos e as práticas de Joseph Smith, o profeta dos Mormons, influenciaram Ellen White ainda em sua juventude? Muitos dos parentes de Ellen White se converteram ao mormonismo, e o mormonismo estava crescendo rapidamente na região onde Ellen viveu nos primeiros anos de sua vida. Em 1842, 2 anos antes do grande desapontamento, a prima de Ellen White, Agnes Moulton Colbreth Smith, viúva de Dom Carlos Smith, tornou-se esposa do profeta mormon Joseph Smith, em Nauvoo, no estado de Illinois. A Igreja Adventista do Sétimo Dia defende que as visões e os sonhos de Ellen White, incluindo as suas interpretações com o seu anjo acompanhante, são verdadeiras e legítimas. No entanto, apenas acreditar no que uma organização diz em defesa de seu profeta não é recomendável. Foi pensando dessa forma que questionamos se por acaso haveria alguma possibilidade de Ellen White, prima da esposa do profeta mormon Joseph Smith, ter sido influenciada por ele e pelas práticas espirituais que ele, como mormon, realizava. Será que as visões e sonhos dela poderiam ser um reflexo velado dos ensinamentos de agora seu primo Joseph Smith? Vamos comparar alguns exemplos. A seguir está uma comparação entre a visão de Joseph Smith dos Mormons, descrita em seu livro de primeiro Nephi, e o relato de Ellen White sobre sua primeira visão. Joseph Smith escreveu: "Eis que eu tive um sonho, e também vi um caminho reto e estreito que seguia pela barra de ferro para um campo grande e espaçoso. E aconteceu que vi outros avançando, e eles avançaram e se agarraram à ponta de uma barra de ferro. Eles avançaram continuamente, agarrando-se à barra de ferro. Muitos foram perdidos de vista, vagando pelas estradas estranhas." Agora vamos ver o que Ellen White disse em seu sonho. "Enquanto estava em Battle Creek, em agosto de 1868, eu sonhei. À medida que o caminho se ficava mais estreito, pequenas cordas eram baixadas até nós. Estas nós agarramos ansiosamente, exclamando: 'Nós estamos nos segurando lá em cima.' As mesmas palavras foram proferidas por todo o grupo que estava no caminho estreito. Mas onde eles estavam agora? Eles não estavam mais conosco. A cada mudança, alguns ficavam para trás, diante de nós, do outro lado do abismo." Joseph Smith escreveu: "E eu vi um grande espaçoso edifício. Ele viu outras multidões avançando, e ele também viu outras multidões tateando seu caminho em direção ao grande espaçoso edifício. E grande foi a multidão que entrou naquele estranho edifício. Depois que eles entraram naquele prédio, eles apontaram o dedo para mim com desprezo." Ellen White escreveu: "Sonhei que vi um templo para o qual muitas pessoas se reuniam. Em minha ansiedade para chegar ao templo, não notei nem me importei com a multidão que me cercava. Ao entrar no edifício, vi que o vasto templo era sustentado por um imenso pilar. Mesmo depois de entrar no prédio, um medo tomou conta de mim e uma sensação de vergonha de que eu deveria me humilhar diante dessas pessoas." Joseph Smith escreveu: "Tive uma visão e vi, e aconteceu que se levantou uma névoa de escuridão, sim, uma névoa de escuridão tão grande que aqueles que começaram no caminho se perderam, se desviaram e se perderam, e caíram em caminhos proibidos." Ellen White escreveu: "Deus me mostrou uma santa visão. Eu vi. A luz atrás deles se apagou, deixando seus pés em completa escuridão, e eles tropeçaram e desviaram seus olhos do alvo e perderam Jesus de vista, e caíram no caminho no mundo escuro e perverso, abaixo. Eles caíram ao longo do caminho." Joseph Smith escreveu: "E eles me amarraram com cordas,
Mas aconteceu que orei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, segundo minha fé em ti, livra-me das mãos de meus irmãos. Sim, dá-me forças para que eu possa romper essas ataduras com as quais estou preso. E aconteceu que quando eu disse essas palavras, eis que as ataduras foram soltas das minhas mãos e pés. Veja o que Ellen White escreveu. Vi vários grupos que pareciam estar unidos por cordas. Ouvi a voz de uma oração fervorosa e agonizante. Então vi aqueles que estavam orando, estendendo as mãos em busca de ajuda e finalmente romperam as cordas que os prendiam. A influência familiar e a correlação entre essas visões são sinais claros de que Ellen White e Joseph Smith eram conectados através da literatura um do outro. Mesmo sabendo que Joseph Smith morreu no ano do grande desapontamento, em 27 de junho de 1844, muito da literatura mormon fazia parte das prateleiras da família de Ellen White e foram nesses livros que ela decidiu encontrar apoio para parte de sua literatura. Muitos acreditam que devemos chamar isso de plágio e que Ellen White copiou o profeta Mormon, apenas alterando algumas palavras aqui ou ali. O trabalho é forte tudo isso que a gente está vendo. É forte. Se você não se assustou, no mínimo, com o que você está vendo, preste atenção. Porque se você acha que esse é o fundo do poço, não é. Não é. Não é o fundo do poço. A recém está sendo aberto a ponta, a tampa do bueiro. E o cheiro que está saindo de lá é muito forte. Mas existe uma teoria muito mais forte do que simplesmente usar as visões do profeta Smith para ilustrar as visões de Ellen White. A teoria de que ambos os escritores podem ter sido inspirados pelo mesmo espírito. Eu vou deixar a palavra com o pastorzão. O pastorzão vem cá nos ajudar, então. Vamos ver o que ele nos fala agora. Eu acho assim interessante e honesto, sabe? Quando uma pessoa ela discorda de algum ponto, eu não quero ser adventista, ok? Vá cuidar da sua vida. Vá cuidar da sua vida. Vá cuidar da sua vida. É assim. É assim. É assim que funciona. Se você não quer mais ser adventista, vai cuidar da sua vida. Não tem problema nenhum. Entendeu? Não tem problema nenhum. Não discuta, não questione e não pergunte. Aliás, quando eu quis fazer uma pergunta, um dos pastores que foram lá visitar com pompa, assim, bonitão, bem gravatado, ele disse assim, né? Quem são vocês para questionar? A Igreja Adventista tem mais de 160 anos. Quem são vocês para questionar? Sabe, olhando assim, eu fiquei pensando, eu fico meditando, essa palavra não sai da minha cabeça. É verdade, quem somos nós para questionar? Comparado a um sistema grande deste, nós não somos nada, realmente. Só que a minha questão aqui é a responsabilidade com a palavra. São com pessoas, não é com uma instituição. A instituição pode ter milhares de anos, eu não estou nem aí. Não existe uma placa que salva. A Igreja de Deus é uma igreja invisível, que está espalhada nos 4 cantos do mundo. E que pessoas simples, que não são quase nada, como eu ou como você, precisam acordar e precisam alertar outras pessoas. Essa é a verdade. É triste ver esse nível de argumentação sendo trabalhado por detrás de talvez até umas imagens assim bem colocadas, dá até uma impressão de que é algo sério. Eu não levo a sério. Então, diante disso, o que eu digo para você, se você quer entender realmente o ministério profético de Ellen White, procure a Igreja Adventista nos sites oficiais, o que a Igreja Adventista ensina, você vai procurar nos textos da própria Ellen White o que ela realmente falou, e aí você vai descobrir qual que é o pensamento dela. Você ir a partir dos críticos para chegar às conclusões de quem ela foi, você vai chegar às conclusões equivocadas. Então, para que possamos não falar besteira, para que possamos não errar, para que possamos não divulgar mentiras, para que possamos ser responsáveis e não irresponsáveis, para que possamos tudo isso,
Nós precisamos ir às fontes. Nós precisamos ir às fontes. É isso aí. Vamos às fontes. Vamos às fontes. Concordei contigo. Vamos às fontes. Vamos, irmãos. Vamos às fontes. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa racional. Vamos às fontes. Vamos às fontes. Tá bom? Siga o que ele falou aqui. Concordo com ele. Vamos às fontes. Se você ir às fontes, você irá se surpreender. Mas vá com o coração sincero. Não adianta ir para a fonte, pegar a fonte, levar para um pastor, tentar traduzir a fonte para você. A fonte se explica. Tá bom? Mais uma vez vou dizer aqui. Vá lá para o canal, para que possamos. E veja desde o primeiro vídeo. Lá está a fonte. As fontes estão lá. Tá bom? As fontes estão lá. Não, mas as fontes não são um canal. Não, não era um canal, tá certo. Mas tudo que ele está trazendo está comprovado com documentos. Ele está deixando disponíveis os documentos originais. Então, siga mais uma vez o pastor aqui. Vá às fontes. E lendo os materiais da nossa igreja, estudando acerca daquilo que Ellen White escreveu, eu vejo discrepâncias gigantescas entre Joseph Smith e Ellen White. Por isso que eu disse, são argumentações que as pessoas usam que dão uma impressão de seriedade, porque tem umas imagens assim, a pessoa, será que isso... Não, gente. Se você ler a Epopeia de Gilgamesh, eu li aqui João capítulo 1, verso 1, eu poderia citar outros, se você procurar assim, plágios na Bíblia. E por que eu estou citando isso? Pastor, o senhor está colocando Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia? De jeito nenhum, eu só estou mostrando que o modus operandi de um é o mesmo do outro. A forma como os ateus, como antitrinitarianos, alguns lidam, por exemplo, com esse texto sagrado, é a mesma forma como esse indivíduo está lidando com os textos de Ellen White. É a mesma forma como esse indivíduo está lidando com os textos de Ellen White. É mesmo? Você tem certeza? Tem certeza mesmo? Então vai e refute. Vá lá e refute todos os vídeos que ele colocou e diga que é mentira. Vá lá. Vá lá. Vá lá e refute. Vá lá, não tem problema. Vai ser um prazer para nós. Porque cada vez que vocês refutam, vocês se afundam mais. Vocês se afundam mais, porque é palhaçada. É um engodo que já foi formado. O circo já está armado, só precisa do show. E o show está sendo dado. Só que nós estamos revelando tudo a respeito do Adventismo. E eu vou empenhar minhas forças para fazer isso também. É uma responsabilidade minha também. É uma responsabilidade minha. Nós não estamos colocando em pé de igualdade, até porque nem ela aceitava isso. A Igreja Adventista não aceita isso, não diz. Em nenhum lugar você vai ver a Ellen White ser colocado em pé de igualdade com a Bíblia. Em nenhum lugar você vai ver a Ellen White ser colocado em pé de igualdade com a Bíblia. Em nenhum lugar você vai ver a Ellen White ser colocado em pé de igualdade com a Bíblia. Nós rejeitamos essa posição. Bom, vamos lá. Essa tua fala me fez fazer esse vídeo. Foi essa tua fala que me fez fazer esse vídeo. Porque não faz muito tempo que eu assisti um vídeo, uma live, né? Que está no YouTube aí. Até a capa da live é impressionante, né? O que ela disse ou não disse, né? Esse é o nome da live. Vou deixar disponível aqui também, tá? Até eu estou divulgando o canal de vocês. Tá aqui disponível a live na íntegra, tá? Porque muitos levantamentos que estão feitos lá, a refutação dos levantamentos que foram feitos por alguns irmãos sinceros que estão questionando, a refutação está toda distorcida. E uma prova eu vou dar para vocês aqui agora. Que o que você está falando aqui, pastor, o que você acabou de falar aqui, vocês mentem e desmentem a hora que quiser. E você vai ver agora que ele falou e depois desfalou. No mesmo assim, questão de 3, 4 minutos, ele desfalou o que ele falou. Um outro pastor, lógico, dentro desta live. Então, será que realmente ela se coloca como uma luz menor? Eu já tenho dito há anos que para os adventistas, eu estou falando para a liderança e muitos irmãos sinceros também, então
Entenda, a questão aqui não é contra você adventista, é contra o adventismo. E nós temos levantado isso. Eu não tenho problema com o adventista. Não, eu tenho irmãos queridos dentro da igreja. E o meu trabalho realmente é esse despertamento, para que você entenda a respeito do adventismo, né? Então, o que eu tenho para dentro de mim já faz muito tempo, sabe o que é? É o seguinte, Ellen White já passou de ser uma luz menor há muito tempo. Se você não está enxergando isto, abra a sua lição da escola sabatina. Se você não está enxergando isso, quando passar lá os letreiros lá na igreja, no projetor, veja se não tem escritos dela referente a dízimo, referente a qualquer citação. Veja se a igreja não está completamente baseada nela. Infelizmente, Ellen White já passou de ser a luz menor há muito tempo. Por mais que você diga não é igualmente com a Bíblia, que é exatamente o que esse pastor está dizendo aqui agora, no vídeo que eu vou trazer, ele já passou. Ellen White é luz maior há muito tempo. Por que é luz maior? Se ela mesmo não se colocou como luz maior, como o pastor aqui está trazendo. Eu vou explicar para você por que é luz maior. Porque os escritos dela sobressaem aos escritos da Bíblia. Ela fez acréscimos à Bíblia. E aqueles acréscimos da Bíblia praticamente desautorizam muitos textos bíblicos. E tudo isso que eu estou te falando, eu vou provar nos próximos vídeos. Porque a cada vídeo que eu trazer aqui, eu vou trazer a palavra de Deus para que você medite no que está escrito verdadeiramente. E aí você vai ter que escolher o que a Bíblia diz ou o que Ellen White diz. Por isso que eu digo que ela já passou de ser luz menor há muito tempo. Não existe nem paridade. Como esse pastor está trazendo aqui, o pastor vai trazer aqui que os livros dela é igual. Não tem diferença entre Bíblia e livro de Ellen White. O pastor vai trazer. E esse pastor que a gente viu aqui falou de um jeito, mas o outro pastor, o pastor que eu vou trazer aqui agora para vocês, ele vai falar isso que eu acabei de falar. E depois ele vai desmentir o que ele falou. Não que ele vai desmentir. Ele vai ver que ele falou besteira e vai tentar corrigir. Sem mais delongas, vamos com o vídeo. Algumas pessoas, elas olham, por exemplo, para Ellen White e atribuem um valor maior ou menor do que a Bíblia, né? Então, a gente tem, assim, por exemplo, dois grupos de pessoas. E eu sou pastor há mais de 30 anos, então eu já vivi experiências muito interessantes de pessoas que pegam os escritos de Ellen White e os colocam acima da Bíblia, e outros que pegam os escritos de Ellen White e os colocam abaixo da Bíblia. Então, eu só queria, assim, de uma forma muito rápida, que você colocasse para as pessoas o seguinte: se pudéssemos colocar aí níveis de inspiração, né, dos profetas da Bíblia e a profetisa Ellen White, como que nós equalizaríamos isso de forma muito rápida, e qual o papel que ela mesma assume em relação à Bíblia? Isso é muito importante, para depois a gente entrar em alguns temas aí que vão mexer com algumas pessoas. Primeiro que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não crê em níveis de inspiração. Nós não ensinamos isso, tá? Então, nós entendemos que se Deus chama uma pessoa para poder ser o seu porta-voz, o seu profeta ou a sua profetisa, esta pessoa, ela recebe um dom que é o chamado na Bíblia o dom de profecia ou dom profético. Deus pode chamar pessoas como ele fez desde o início da história da humanidade. A primeira pessoa que nós temos o relato na Bíblia, que foi chamada para ser um profeta, foi Enoque, o sétimo depois de Adão. Isso está lá em Judas, versículo 14 e 15. Então, Enoque foi o primeiro a ser chamado para este ofício. E aí você tem mais de centenas de pessoas na Bíblia que foram chamadas por Deus para exercerem esse ofício. Alguns deles foram chamados para escreverem e registrarem livros, conteúdos que estão hoje no cânon,
e outros foram usados apenas para comunicar uma mensagem. São chamados profetas não canônicos. Não canônicos. Nós temos exemplos de profetas não canônicos no Antigo e no Novo Testamento. A questão que se coloca é a seguinte: nós podemos considerar profetas bíblicos, só os profetas bíblicos como profetas que foram chamados por Deus? Não, porque nós acabamos de ler Atos capítulo 2, versos 17 e 18. Ali explica que o dom profético não está restrito apenas a um período da história. Deus poderia suscitá-lo para poder comunicar verdades em tempos futuros. Agora, voltando à sua pergunta, se nós entendemos que Deus chama o profeta para uma finalidade específica, para ser o seu porta-voz, nós temos que entender que esse profeta, ele é um enviado de Deus. Ele é um profeta de Deus. Deus é a fonte da revelação. O profeta é o instrumento para comunicar a revelação para as pessoas que Deus quer revelar esta verdade. Então, Deus é a fonte, o profeta é o instrumento que comunica a revelação. Então, se você pegar um profeta canônico e um profeta não canônico, você pergunta: o profeta canônico tem um nível maior de inspiração do que um profeta não canônico? A resposta é não. A resposta é não. A resposta é não. E aí? E agora? Sim ou não? Sim ou não? Decide. Sim ou não? Continua vendo. Aí então você pergunta qual é a diferença entre um profeta canônico e um profeta não canônico. O profeta canônico foi escolhido por Deus para escrever um livro da Bíblia, ou uma coleção de livros da Bíblia, como o caso de Moisés, por exemplo. E o profeta não canônico, ele foi chamado por Deus com um propósito também importante e especial, só que para comunicar uma mensagem verbal, ou uma mensagem que foi escrita e ninguém mais descobriu essa carta, como a gente encontra no Novo Testamento, cartas que foram perdidas de Paulo, né, a igreja de Laodiceia, por exemplo. E no Antigo Testamento a gente também tem exemplos de escritos que foram perdidos. Agora, o profeta não canônico, ele se difere do quê do profeta canônico? Da função. O profeta canônico recebe uma tarefa, escrever e registrar as palavras de Deus. O profeta não canônico, ele recebe a função de comunicar uma mensagem que tem tão importante quanto a mensagem registrada, só que para um grupo, numa circunstância diferente, numa realidade diferente, para pessoas diferentes. Só que para um grupo, numa circunstância diferente, numa realidade diferente, para pessoas diferentes. Pastor, a palavra de Deus não é uma palavra escrita para pessoas diferentes. O evangelho do reino deve ser pregado aos 4 cantos do mundo. E quando esse evangelho for espalhado aos 4 cantos do mundo, então virá o fim. Não existe um povo especial. A partir do momento da morte de Cristo Jesus na cruz, você deveria saber, acredito que você sabe, né? Não existe mais divisão. Não existe mais divisão entre judeu e gentil. Não existe mais divisão entre judeu e samaritano. Foi o que Jesus falou, né? Para a mulher lá no poço, né? Foi exatamente isso que ele falou para ela. Não existe mais divisão, não existe mais um lugar de adoração. O lugar de adoração é no Pai em espírito. E a igreja de Deus está espalhada nos 4 cantos da terra. E não é porque tem uma sede adventista nos 4 cantos da terra. Não. É porque a mensagem deve ser universal. Universal. E isso que eu estou falando aqui é o beabá do evangelho. É o beabá do evangelho. O povo de Deus está sendo levantado já nos dias de hoje, dos 4 cantos da terra. Inclusive, existe o povo de Deus dentro da igreja adventista. Você sabia disso? Existe. Então, a gente não está indo contra as pessoas, mas sim contra essa falsa doutrina. Uma doutrina exclusivista,
Uma doutrina que chama todas as outras religiões de Babilônia? Sai dela, povo meu, para quê? Para vir para dentro da igreja adventista? É isso? Não. Sai dela, povo meu, é para sair de todas as doutrinas, de todos os fermentos que apodrecem o corpo. Mas o nível, o grau de inspiração é o mesmo. Mas o nível, o grau de inspiração é o mesmo. Tá claro, né? Tá claro para você, né? Para mim tá claro. Então é um pastor desmentindo o outro. Para mim tá claro. Por quê? Porque a fonte de revelação é a mesma. É Deus quem escolheu, é Deus quem atribuiu a função para o profeta. É Deus que fala, você vai ser meu porta-voz e eu quero que você vá lá e fale para aquele povo, para aquela nação, o que eu vou te dizer. O profeta recebe a mensagem, vai lá e fala. Noé, por exemplo. Noé pregou 120 anos. Nós não temos nenhum livro na Bíblia de Noé. E veja a importância da mensagem de Noé, que viveu no período pré-diluviano. Percebe? Nós não temos livro na Bíblia. Você vai falar, o nível de inspiração de Noé era inferior ao nível de inspiração de Moisés, de Davi? Não. Eles têm um nível de inspiração semelhante. Eles foram usados para comunicar verdades de Deus, só que com funções diferentes. Um registrou, e nós temos o cânon, a Bíblia, e outros não registraram. Agora aqui, pastor, é importante a gente completar esse momento dizendo o seguinte. A questão de graus e níveis de inspiração só foi levantada quando? Quando surgiu o cânon sagrado. Porque antes de surgir o cânon sagrado, não existia essa discussão. Percebe? Todos eram considerados profetas. Todos estavam no mesmo nível. Aí, quando o cânon surgiu, aí as pessoas começaram a atribuir mais valor e atenção aos profetas que foram canonizados na Bíblia, a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que o que eles falaram está acima em grau de importância do que um profeta não canônico. Mas isso não quer dizer que o que eles falaram está acima em grau de importância do que um profeta não canônico. Mas isso não quer dizer que o que eles falaram está acima em grau de importância do que um profeta não canônico. É isso. É isso. Tá claro. Ele deixou muito claro. Ele deixou muito claro o pensamento real da igreja. Esse é o pensamento real. Essa história de que, luz menor, esquece isso. Você é uma pessoa sincera, esquece isso. Isso é para manter a polpa, para não ficar assim. Isso é para não criar uma descredibilidade em cima da religião, comparando com outras religiões, né? Porque se você dizer isso oficialmente, você sabe que você vai ser ridicularizado perante todos. Porque não existe substituto para a Bíblia. Não existe substituto, não existe um outro livro. Qualquer outro evangelho seja anátema, está escrito. Seja anátema. Está completo. O cânon bíblico está completo. Não estou dizendo aqui que não vai levantar profetas, que Deus não está trazendo visões, revelações. Deus faz isso. Deus faz isso. São os dons do Espírito. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Entenderam? O que é espírito de profecia? O que é o espírito da profecia? É ter o testemunho de Jesus. É ter o testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus, não testemunho de Ellen White. Rapaz, você deu uma aula de teologia extraordinária aí. Só esse assunto sobre o cânon já é um assunto para uma live aí, né? Eu estou começando a pegar alguns assuntos importantes aí para a gente tocar alguns outros momentos. Que lindo, maravilhoso, maravilhoso. Esse assunto é maravilhoso, realmente. Joia.
Bom, mas é interessante uma coisa, pastor Hernani, fique atento aí, porque eu sei que você está inquieto aí para fazer algumas perguntas que já surgiram aí, e a gente vai dar oportunidade para que aconteça essas perguntas, né? Mas a gente percebe, sim, infelizmente, né, que alguns, assim como a Bíblia, né, pastor Estêncio e pastor Hernani, assim como alguns pegam a Bíblia e dão à Bíblia um sentido que ela não tem, ou pega um determinado pensamento e diz, olha, porque a Bíblia diz isso e o profeta nunca falou nada. Muitos pegam também os escritos de Ellen White e dizem assim, olha, ela falou isso e... Olha só, agora ele começou a ficar preocupado com o que ele falou. Olha aqui, olha no cantinho do vídeo lá, tá? Ele ficou nervoso e preocupado. Eu preciso corrigir isso. Preciso corrigir. Eu acho que eu falei demais. Eu falei a verdade de como que eu penso. Eu falei demais. Vou corrigir. Vou corrigir. Preciso concordar com o pastor, né? Que isso, pastor? Preciso concordar com que isso, pastor, né? Então vamos lá. Vamos corrigir agora. Na verdade, Sim. Muita coisa corre por aí a respeito de Ellen White que a gente precisa desmistificar. Na verdade, Sim. Muita coisa corre por aí a respeito de Ellen White que a gente precisa desmistificar. Na verdade, Sim. Muita coisa corre por aí a respeito de Ellen White que a gente precisa desmistificar hoje à tarde. Não dá para fazer tudo, mas a gente vai escolher algumas coisas aqui para conversar. Eu vou entrar no mérito da sua parte final da pergunta, que eu não falei na minha resposta, a questão de comparar Ellen White com a Bíblia, né? Ou colocá-la acima ou abaixo. É importante para os ouvintes, né, os participantes dessa live, nós entendermos o seguinte, qual era a posição de Ellen White sobre este assunto. Ela nunca quis que seus escritos fossem comparados com os escritos da palavra de Deus. Ela nunca quis que seus escritos fossem comparados com os escritos da palavra de Deus. Você tem certeza? Você acabou de falar. Você acabou de falar o jeito como a igreja pensa. Tá mudando porque precisa, né? Tá, entendo que você precisa. Precisa ali corrigir um pouco. Mas você tem certeza do que você está falando? Olha o que você está acabando de falar aqui. É isso mesmo? Pô, você é conhecedor dos livros dela. Você sabe do que ela disse a respeito dela mesma. Tem certeza? Ela nunca quis isto. E ela escreveu isso várias e várias vezes em seus escritos. Verdade, verdade. Isso eu tenho que concordar. Ela escreveu várias vezes em seus escritos. O que a gente precisa fazer ou não? O que você, membro da Igreja Adventista, precisa fazer ou não, referente aos escritos dela e referente à Bíblia. Então, vou chamar aqui o nosso irmão Rodrigo Custódio com o canal Para Que Possamos, lembrando a você que isso aqui não é um plágio, porque eu pedi para ele, para que ele cedesse para mim esse vídeo. E quanto aos vídeos dos outros canais que eu estou colocando aqui, eu vou deixar os links aqui abaixo para que você assista, e eles também têm direito de resposta. Quanto à minha pessoa, pode responder, eu nunca vou me negar de responder. A minha questão não é contra adventista, é contra o adventismo. Então, vou trazer aqui o canal Para Que Possamos com vocês, o irmão Rodrigo e a sua belíssima pesquisa. E agora você tire a sua conclusão. A primeira coisa que precisamos examinar é como Ellen White se considera. Em outras palavras, como é que Ellen White se apresenta para as pessoas e como ela mesma considera o que ela escreveu e o que ela disse sobre a origem dos seus escritos. A opinião do profeta e a forma como ele considera a sua obra é muito importante para entendermos a importância que deve ser dada para toda a sua literatura. Portanto, vamos ver agora o que Ellen White escreveu sobre ela mesma e sobre os seus escritos. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de Profecia, nesse caso, os livros de Ellen White. Estes não devem ser distorcidos e transformados para significar o que o homem pode querer que eles signifiquem, para realizar as ideias e sentimentos do homem, para levar adiante esquemas do homem em todos os perigos. Essa carta foi escrita a J. H. Kellogg em 2 de julho de 1900.
Os livros maiores, Patriarcas e Profetas, Grande Conflito, O Desejado de Todas as Nações, devem ser vendidos em todos os lugares. Esses livros contêm a verdade para este tempo, uma verdade que deve ser proclamada em todas as partes do mundo. Então, ela escreve na terceira pessoa. A irmã White não é a criadora desses livros. Eles contêm a instrução que Deus lhe deu durante a obra de sua vida. Eles contêm a preciosa e consoladora luz que Deus graciosamente deu à sua serva para ser entregue ao mundo. Essa afirmação foi escrita no Advent Review and Sabbath Herald no dia 20 de janeiro de 1903. Novamente ela afirma: não posso, por meu próprio impulso, começar a trabalhar e me lançar nele. Eu tenho de ser impressionada pelo Espírito de Deus. Eu não posso escrever a menos que o Espírito Santo me ajude. Às vezes, eu não consigo escrever de jeito nenhum. Então, novamente acordo às 11 horas, meia-noite e 1h. Então, posso escrever tão rápido quanto a minha mão pode se mover sobre o papel. Carta número 2, escrita em 1903. Numa outra afirmação ela diz: estes livros contêm uma verdade clara, direta e inalterável e certamente devem ser apreciados. A instrução que eles contêm não é de produção humana. Carta 339 de 1904. Sou grata porque as instruções contidas em meus livros estabelecem a verdade presente para este tempo. Esses livros foram escritos sobre a instrução do Espírito Santo. Carta 50 de 1906. Estou muito ocupada com meus escritos. Cedo ou tarde, estou escrevendo os assuntos que o Senhor abre diante de mim. O fardo do meu trabalho é preparar um povo para permanecer no dia do Senhor. Carta 371 de 1907. Uma outra afirmação. Assim que pego minha pena, eu não fico em dúvida sobre o que escrever. É tão claro como uma voz falando comigo. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará ou esclarecerá as tuas veredas. Manuscritos, página 89, de 1900. Portanto, podemos chegar a algumas conclusões relacionadas às afirmações de Ellen White sobre os seus próprios escritos. Na conclusão número 1, podemos observar que o Espírito Santo, segundo ela, é o autor das Escrituras Sagradas e também de seus escritos, que o Espírito Santo a orienta no que escrever e seus escritos foram dados sob a instrução do Espírito Santo, que ela não é a criadora de seus livros, incluindo o Desejado de Todas as Nações. As instruções que seus livros contêm não são resultados de uma produção humana, ou seja, não foram seres humanos que criaram nenhuma parte das suas obras. O fardo de seu trabalho é preparar um povo para permanecer em pé, firme, até o grande dia. Essas frases oficiais escritas por Ellen White demonstram afirmações bastante fortes e contundentes de que suas obras, escritos, cartas e materiais que foram publicados são resultados e frutos de uma revelação espiritual e profética, que não são resultados de uma criação humana e que esses escritos contêm a verdade que irá nos ajudar na salvação das pessoas. Agora que nós sabemos o que Ellen White disse a respeito de seus escritos, vamos analisar o que ela disse para aqueles que não levarem as suas obras a sério, ou seja, para aquelas pessoas que rejeitarem os seus livros ou que rejeitarem as instruções. Qual o aviso que ela deu para quem não seguir os seus testemunhos ou os seus escritos? Veja o alerta que ela fez. Estou sendo instruída a dizer às nossas igrejas: estudem os testemunhos, livros de Ellen White. Eles foram escritos para nossa admoestação e encorajamento, para quem o fim do mundo já está próximo. Se o povo de Deus não estudar essas mensagens que lhes são enviadas desde tempo em tempo, eles serão culpados de rejeitar a luz. Linha após linha, preceito após preceito, um pouco aqui, um pouco ali, Deus está enviando instruções a seu povo. Prestem atenção às instruções e sigam a luz. Carta 292, de 1907. Em outra afirmação ela diz: instrução preciosa foi dada ao nosso povo nos livros que eu fui encarregada de escrever. Quantos leem e estudam esses livros? A luz que Deus deu pode até ser tratada com indiferença e incredulidade, mas esta luz irá condenar todos aqueles que escolheram não aceitá-la e obedecê-la. Carta 258, 1907. No Adventismo,
Os membros da igreja vivem num dualismo equalitário. A palavra de Deus revela a vontade e o caráter de Deus, e rejeitar a Bíblia é automaticamente rejeitar a Deus. No entanto, da mesma forma, e em proporção também, rejeitar os livros que são considerados como uma luz enviada a Ellen White pode levá-los ao mesmo fim, como ela mesma mencionou. No Adventismo, existe um entendimento de que a Bíblia é a autoridade final ou a chamada luz maior, porém, se rejeitarmos Ellen White, conhecida como a luz menor, suas interpretações e suas instruções, o final também será a condenação. Por fim, veja o que ela disse sobre as 3 obras mais importantes. Quantos leram cuidadosamente Patriarcas e Profetas, O Grande Conflito e O Desejado de Todas as Nações? Desejo que todos entendam que minha confiança na luz que Deus deu permanece firme, porque sei que o poder do Espírito Santo ampliou a verdade e a tornou honrada, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Em meus livros, a verdade é declarada e protegida pelo assim diz o Senhor. O Espírito Santo escreveu essas verdades no meu coração e mente, de forma infalível, tanto quanto a lei que foi escrita pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Carta 90, em 1906. Você quer descobrir o que Ellen White escreveu? Leia Ellen White. Você quer descobrir o que Ellen White escreveu? Leia Ellen White. Por sinal, ela usa uma figura de linguagem para poder mostrar o propósito dos seus escritos. Era uma luz menor para guiar a luz maior. Era uma luz menor para guiar a luz maior. A palavra de Deus, a Bíblia. Então, ela mesmo definiu o propósito dos seus escritos. Uma luz menor para nos ajudar e guiar-nos à luz maior. É isto. Pronto. Agora ele colocou a máscara novamente. Voltamos aos rudimentos da Igreja Adventista. Calem-se todos os opositores. Calem-se todos os opositores. A igreja jamais será vencida. Nós somos os remanescentes. Calem-se todos os opositores. Você quer saber o que a Igreja Adventista prega e ensina acerca do dom profético? Leia o que a igreja ensina acerca de Ellen White. É muito fácil você tirar conclusões a partir de alguma pessoa diante dos críticos desta pessoa. Você sempre vai chegar às conclusões equivocadas. Você sempre vai chegar às conclusões equivocadas. Primeiro exemplo. Embora os adventistas do sétimo dia não considerem os escritos de Ellen White como um acréscimo moderno ao cânon das escrituras, e aqui eu faço uma pausa para você, embora os adventistas do sétimo dia significam os membros, não a organização, reconhecemos, e agora a organização fala, neles a mesma qualidade e grau de inspiração dos escritores da Bíblia. O mesmo grau de qualidade, a mesma qualidade e grau de inspiração dos escritores da Bíblia. Agora, você fala isso para um membro da igreja adventista, que eles citam no começo, adventistas do sétimo dia não consideram os escritos de Ellen White um acréscimo moderno ao cânon das escrituras. É óbvio, tenta colocar Ellen White dentro da Bíblia para você ver o que acontece com você. Olha, pega a Ellen White, enfia dentro da Bíblia e tenta apresentar para a academia de teologia, academia séria de teologia. É óbvio que você não vai conseguir. Então o membro, volto a dizer, inteligente, o membro que é sábio, o membro que pensa, ele sabe, olha, os adventistas do sétimo dia não consideram. Agora, eles falam como organização. Reconhecemos neles a mesma qualidade e grau de inspiração dos escritores da Bíblia e consideramos sua autoridade de ensino seja igual à da Bíblia para os adventistas do sétimo dia. E eles têm que fazer uma distinção porque é aí que a seita ela se mostra uma seita. Porque o que Ellen White significa para um membro, para você evangélico? O que significa? Não significa absolutamente nada. Nada. Como é que você coloca... Nem Calvino, as pessoas discordam dentro da própria academia, discordam de Calvino. Ninguém coloca Calvino dentro num patamar. Ninguém coloca outros escritores num patamar, incluindo Martinho Lutero. Agora, para os adventistas do sétimo dia, não, sim, tudo isso se aplica. Então nós acreditamos que a senhora White foi uma profetisa para a Igreja de Cristo hoje.
Igreja de Cristo hoje, o que eles querem dizer com isso? E assim como as mensagens dos profetas foram recebidas nos tempos antigos, suas mensagens devem ser recebidas no tempo presente. Em outras palavras, da mesma forma como o profeta Isaías falou no passado, nos tempos antigos, Ellen White fala para o tempo de hoje. Ou seja, Ellen White e Isaías está no mesmo patamar, na mesma linha. Isso foi escrito em 1928, nem faz muito tempo. 1928, Francisco Wilcox, a fonte de inspiração da Sra. White, Advent Review and Sabbath Herald, 4 de outubro de 1928, página 11. Essas publicações são oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, pro próximo, último, tá? Só vou colocar esses 3, não precisa colocar mais, senão esse vídeo já está longo aqui, já deve estar com uns 40 minutos. Acreditamos que a revelação e a inspiração da Bíblia e dos escritos de Ellen White são de igual qualidade. A superintendência do Espírito Santo foi tão cuidadosa e meticulosa em um caso quanto no outro. Ronnie Graybill, o papel de Ellen White na formação da doutrina, Revista do Ministério, outubro de 1981, página 8. Adventistas falam pelos dois lados da boca, e eu não digo os membros, eu digo os líderes, pastores, presidentes, diretores de campo, colportores, obreiros, eles falam dos dois lados da boca, dos dois lados. É isso aí, irmão Rodrigo. Então assim, irmãos, o vídeo está chegando ao fim. Entenda a importância desse trabalho que eu estou fazendo, que o irmão Rodrigo está fazendo, que o irmão Gleison Pércio está fazendo, que o pastor Flávio Martinez faz e que muito provavelmente muitos outros irão fazer. É necessário. Eu tenho pessoas queridas dentro desta igreja que estão sendo enganadas. Enganadas por uma falsa profetisa, enganadas por um falso evangelho. E é pior, a situação é muito mais grave do que você imagina. Então quero dar os créditos aqui ao canal para que possamos. Agradeço por liberar para que a gente possa fazer esse material. Vou trazer outros materiais deles, colocando a minha posição. Quero transparecer para vocês que por mais que eu esteja endossando esse material verídico, eu estou colocando a minha posição. Estou colocando a minha cara a tapa. Então, quiser responder, responda para mim aqui, não tem problema nenhum. Estou aqui disponível. E você, adventista, que quer saber muito mais, entre em contato comigo. Vou deixar novamente na tela aqui. Você vai lá no direct do Instagram e me mande uma mensagem. Eu estou disponível para conversar com vocês. Concorda, não concorda? Pode comentar aqui nesse vídeo, sem problema nenhum. Sendo o seu comentário, ele não sendo ofensivo, eu vou deixar o comentário e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas o principal, medite. Porque tudo isso é importante para que possamos meditar. Então, diante disso, o que eu digo para você, se você quer entender realmente o ministério profético de Ellen White, procure a Igreja Adventista nos sites oficiais, o que a Igreja Adventista ensina, você vai procurar nos textos da própria Ellen White o que ela realmente falou, e aí você vai descobrir qual que é o pensamento dela. Você ir a partir dos críticos para chegar às conclusões de quem ela foi, você vai chegar às conclusões equivocadas. Então, para que possamos não falar besteira, para que possamos não errar, para que possamos não divulgar mentiras, para que possamos ser responsáveis e não irresponsáveis, para que possamos tudo isso, nós precisamos ir às fontes. Nós precisamos ir às fontes. Nós precisamos ir às fontes. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Nesse ponto a gente concorda. E é isso que nós estamos fazendo, como eu já falei, a respeito deste ponto. Quero deixar só um pensamento para vocês aqui, tá? Faz pouco mais de uma semana que eu conversei com uma amiga que morou por algum tempo, acredito que 1 ano, alguma coisa assim, lá na Alemanha. E aí eu fiz um questionamento para ela, né? Como que os cidadãos alemães encaram a questão do nazismo aí na Alemanha, né? Eu fiz esse questionamento para ela. Ela disse, olha, eu fiquei até um pouco surpresa, porque é dividido a questão, é dividido, por mais que a gente lute aqui, o mundo inteiro luta, né, contra o nazismo, com muita restrição com relação de divulgação de material,
restrição com muitas coisas, né? A gente aqui fora do país da Alemanha, nós aqui fora da Alemanha, nós procuramos saber da história e achamos um absurdo tudo o que acontece. Mas lá dentro do país, eles são muito divididos. Muitos acreditam que, ainda hoje, que Hitler foi um bom governante, porque mudou a situação econômica do país. E muitos, depois de conhecer a história, acordaram e acharam um absurdo. Lógico que hoje a geração já mudou, né? Hoje nós temos uma geração diferente lá. Já estamos, eu acredito que numa segunda geração, ou terceira geração, após a geração que passou pela Segunda Guerra Mundial. Porém, os mais antigos se fazem pergunta, e essa pergunta foi feita para ela. Por que você está indo visitar um campo de concentração? Para que você está indo mexer nessa sujeira toda? Para quê? Como se dissesse assim, olhe para o que tem bom aqui. Não precisa você olhar para o que tem de mal aqui do nosso país, o que aconteceu. O que aconteceu no passado, deixa lá, já foi. Deixa para lá. Essa história não é importante trazer à tona. Isso marcou bastante ela e me marcou também com essa reflexão que ela disse. Porque o país é dividido. O país ele é bem dividido no que aconteceu lá. Acredito que a geração mais nova ainda consegue refletir muito mais. Importante de que a gente possa pensar no que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial é que muitas pessoas foram enganadas, principalmente os cidadãos alemães. Eles estavam sob o regime nazista, estavam sob o regime de um ditador. E eles eram fiéis a esse ditador. Porém, se você não sabe disso, os campos de concentrações eram escondidos. E a maioria dos cidadãos alemães não sabia o que estava acontecendo lá. Era tudo no oculto. Então, quando isso foi revelado, foi um trauma. Muitos passaram por um trauma por estar seguindo um líder assassino, por estar seguindo um líder tirano, que pode ter sido bom para o país, mas que, por outro lado, fez um mal para a humanidade. Não estou aqui querendo comparar Ellen White com Hitler. Jamais eu faria essa comparação. Mas quanto à ideia e quanto ao conceito. Um conceito tirano que prende as pessoas numa ideologia que não é bíblica. Medite nisso.